Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Helena Vieira e a gente vai dar continuidade aos vídeos que a gente tem feito aqui no canal Pausa para o Fim do Mundo, discutindo uma série de temas. No nosso último vídeo nós falamos sobre diálogo, e aí muitos de vocês nos perguntaram, mas e o lugar de fala? Como fica essa questão do lugar de fala em meio às temáticas de diálogo? Aproveita já agora o começo do vídeo para se inscrever no canal, comentar, deixar seu like. Lugar de fala tem sido um tema também muito polêmico. Há alguns anos, no Brasil sobretudo, a gente tem visto nas redes sociais, no ambiente acadêmico, no ambiente dos ativismos, a noção de lugar de fala ganhando espaço. Lugar de fala é uma noção que ela emerge, essa é uma discussão que ela nasce a partir de uma série de autoras, não é? Fundamentalmente, ela tem a ver com o fato de que aquilo que nós falamos está, de alguma maneira, atravessado pelo lugar de onde falamos. Não o lugar geográfico apenas, mas o lugar social, a identidade social, de gênero, de classe, de raça, em que estamos, de que esse conjunto de forças atravessam de alguma forma o nosso discurso e compõem o nosso universo subjetivo. Significa dizer que sempre que eu falo, todo o conjunto de experiências, todo o repertório objetivo e subjetivo que eu construí atravessa de alguma maneira esse discurso. E, portanto, toda fala, todo enunciado, ele é necessariamente situado, ou seja, ele parte de um lugar. Isso significa dizer que, por exemplo, o conhecimento ou as práticas de conhecimento, elas não são neutras, que os discursos também não são neutros, e que existe em cada situação de enunciação, em cada situação de fala, muito mais do que apenas a intencionalidade. Atravessa ali também, no processo de entendimento e dos efeitos de uma fala, todo o processo subjetivo e a posição dos sujeitos, né? Nesse sentido, então, todo mundo tem lugar de fala. Isso é o que, por exemplo, a Djamila Ribeiro vai dizer no livro dela, o que é lugar de fala. Todo mundo tem, porque todos nós, de alguma maneira, falamos de algum lugar. O nosso discurso sempre parte de um lugar. Tendo isso em vista, o que a gente precisa entender para pensar a importância do lugar de fala é que se o nosso discurso parte sempre de um lugar, os nossos lugares não são sempre os mesmos, não é? Ou seja, existe no quanto uma fala tem credibilidade ou no quanto uma fala é ouvida, existe uma desigualdade entre como as pessoas acessam a economia do discurso, como as pessoas acessam a economia da fala. Ou seja, nem toda fala tem o mesmo efeito, nem toda fala é capaz de contar da mesma maneira ou de produzir os mesmos conhecimentos sobre determinadas experiências. Um texto que é um dos textos de ponto de partida dessa discussão é O Problema de Falar pelos Outros, da filósofa panamenha Linda Alcoff. A Linda Alcoff, ela está ali investigando um pouco sobre a posição do acadêmico e a posição daqueles que falam pelos outros. É possível falar pelos outros? E aí ela faz um retrospecto das críticas que movimentos feministas lésbicos e feministas negros, por exemplo, têm construído a essa possibilidade de se falar pelo outro, de que existiria então uma indignidade, uma violência fundamental em falar pelo outro, de que cada pessoa só pode falar necessariamente por si mesma. Mas se cada pessoa só pode falar necessariamente por si mesma, como fica então, e isso é uma das questões que a Linda Alcoff traz no seu texto, como fica então a possibilidade de produzir conhecimento? Porque os acadêmicos falariam então de uma posição em que eles poderiam falar sobre os outros, né? E aí eu acho que começa, então, as discussões que a gente tem de conseguir tomar mais cuidado. Se existe sempre um risco na forma que, por exemplo, o discurso acadêmico se consolida, produzindo conhecimento sobre o outro, que é o de não levar em conta
as formas como estes sujeitos pensam e elaboram as suas próprias experiências. É o caso, por exemplo, das inúmeras pesquisas que fazem sobre pessoas transexuais. Só que, quando a gente pensa que muitas pessoas transexuais e travestis não acessam os lugares de produção do conhecimento, a universidade, etc., ter tido na universidade, ter na universidade pessoas que falem sobre transexuais e travestis em seus trabalhos, é importante também como forma de garantir visibilidade. A questão não é que não ter um lugar de fala sobre determinado assunto inviabilize a possibilidade de falar sobre ele. A questão é como nós podemos construir uma forma de falar sobre as questões sempre a partir dos nossos lugares. E aí, percebendo que existe, por óbvio, uma multiplicidade de formas de produzir conhecimento, mas que até mesmo esse conhecimento, e aí isso eu gosto de lembrar sempre da Dana Haraway e o seu texto Saberes Localizados, em que o conhecimento é produzido sempre de forma situada, sempre de forma localizada. Na teoria feminista, essa não é uma questão nova. Não é? Quando a gente vai ver a epistemologia feminista com a própria Donna Haraway, com a própria Sandra Harding, ou nas críticas descoloniais à epistemologia, às epistemologias do Norte, a gente vai perceber que o lugar e o ponto de onde o conhecimento é produzido, ele importa na forma como esse conhecimento irá gerar efeitos, na forma como ele será recebido, na forma como ele será produzido. Nesse sentido, então, o lugar de fala serve também como um índice, não é? Como um índice para que nós nos interroguemos. E aí aqui eu acho que, sobretudo, as pessoas que falam de lugares com experiências e trajetórias mais privilegiadas, sobre como é que essas trajetórias atravessam os meus pontos de vista. Como é que os lugares sociais em que estou constroem a minha forma de ver o mundo. E o que é que eu não consigo ver justamente porque as minhas formas de olhar, de pensar e de falar foram constituídas, por exemplo, por trajetórias privilegiadas. Quais dores eu não vejo, quais dores eu não escuto. E aí, então, voltando à questão da desigualdade, o lugar de fala como um conceito político, como um instrumento político, não é? Ele vai reorganizar a nossa capacidade de falar. Quando eu digo assim, é preciso ouvir as pessoas negras sobre racismo, é preciso ouvir as pessoas trans sobre a questão da transfobia e sobre a vida das pessoas trans, eu estou dizendo que estes sujeitos cuja fala não é historicamente escutada são relevantes ou suas perspectivas são legítimas e devem ser ouvidas e consideradas. Não é? Devem ser ouvidas e consideradas nestes debates. Não é? É isso que significa reivindicar os lugares de fala. Significa conseguir elencar, conseguir reorganizar as possibilidades de escuta. A fala, ela cumpre um papel fundamental na nossa forma de fazer política. Quando a gente pensa, por exemplo, nas formas clássicas de se pensar a política ela é pensada através do discurso, né, daquilo que os gregos chamavam de lexicon, né, que é o discurso, quando o discurso se faz ação. Né, de modo que as formas de ocupar o espaço público, de ter visibilidade, de conseguir atuar como agente político, passam necessariamente pelos processos de difusão de determinadas vozes. Não é? As vozes que podem falar e ser ouvidas são as vozes que conseguem nomear o mundo, que conseguem estabelecer os cursos políticos e que conseguem também produzir conhecimento. Então, nesse sentido, o lugar de fala ele tem essa importância, ele é um instrumento importante de luta como forma de reordenar ou de combater uma desigualdade na economia discursiva, ou seja, uma desigualdade nessa condição de fala. A noção de lugar de fala, ela parte de um pressuposto, talvez, que é justamente o pressuposto de que as nossas trajetórias importam, de que as nossas trajetórias elas têm um componente fundamental.
Uma outra autora que é muito importante para a consolidação do lugar de fala é a Patricia Hill Collins, que é uma feminista negra, socióloga americana. A Patricia Hill Collins ela vai desenvolver uma noção que é do outsider within, né, que é a pessoa que é de fora, mas está dentro, é como se fosse um outsider de dentro. Ela vai dizer que as mulheres negras desenvolveriam no trânsito social uma perspectiva diferente, que ela se consolida justamente a partir dessa experiência de habitar o mundo como estrangeira, ou como diria, e aí trazendo aqui a Glória Anzaldúa, a Glória Anzaldúa vai pensar justamente essa forma de existir na fronteira. Então veja só, essas perspectivas dessas vozes que nunca foram ouvidas ao longo da história, que são deslegitimadas, elas são perspectivas que enriquecem e que são fundamentais para a constituição de um mundo outro, não é? Nesse sentido, então, o lugar de fala serve para isso. Ah, mas o lugar de fala interdita o debate? Não, não. E ele não serve para interditar o debate. Ele serve para justamente realizarmos o esforço ético da escuta e realizarmos o esforço ético de encontrar como falar desde o meu lugar. Ou seja, como falar compreendendo os atravessamentos e as influências que a minha posição social tem sobre o meu discurso e sobre aquilo que eu falo. Isso tem a ver com os acessos materiais, com os acessos educacionais, mas também com as capacidades subjetivas de imaginar, de observar, de pensar a respeito de determinadas coisas. Isso porque nós pensamos a respeito das coisas que estão no nosso horizonte, e é sobre elas que nós vamos construir sentido. E justamente por isso, então, trajetórias diferentes conduzem a sentidos diferentes. Em sentido literal, estrito, ninguém pode falar por ninguém. Mas nós podemos encontrar formas coletivas de falar sobre experiências comuns. E isso requer o esforço ético de desenvolver estes mecanismos de fala, né? De desenvolver esse olhar crítico e atento para as formas do discurso, né? Nesse sentido, então, é que eu considero o lugar de fala uma noção que é importante e que deve ser tratada com a complexidade que merece. Não se trata de dizer não fale porque você não tem lugar de fala. Trata de dizer como, do seu lugar, você consegue elaborar essa questão. Porque elaboramos as questões de forma diferente. E é justamente, talvez, em nome da profusão de vozes, que nós precisamos reorganizar ou combater as desigualdades das possibilidades de fala e de escuta. Porque também, e aí, por isso que eu digo que a escuta é importante, porque também não adianta que as pessoas possam falar o quanto quiser se isso não é ouvido. Quando a gente fala sobre reordenar o lugar de fala, significa conferir credibilidade às falas daqueles que viveram e vivenciaram determinadas situações. Isso porque consideramos que a experiência vivida oferece um tipo de saber, que é um tipo de saber próprio. Espero que vocês tenham gostado das discussões sobre lugar de fala. Ela é ainda muito mais complexa que isso, né? E eu recomendo mesmo a leitura da Linda Alcoff, da Patricia Hill Collins, da Dana Haraway, porque são questões, de fato, que nos atravessam contemporaneamente. E até então, o nosso próximo vídeo.